famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mãe, além de mãe, pode ser amiga, filha, esposa, empresária, executiva e o que ela quiser, principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje, gente, eu estou muito bem acompanhada. Hoje nosso papo vai ser uma delícia, porque eu vou literalmente aqui tomar café com uma amiga. Hoje a gente está recebendo a Camila Antunes. A Cá fez faculdade com meu marido, com o Rafa. Ela é mãe do Pedro, que tem 9 meses. Eu tenho acompanhado muito a maternidade dela, a gente tem trocado muita figurinha, né? Eu queria muito trazer um papo que fosse muito maternidade real. Quem me escuta por aqui sabe que eu não adoro esse termo, né, do maternidade real, porque cada família vive a sua realidade, mas eu quis trazer o real no sentido de não romantizada, não idealizada, né, de quem tá vivendo todos os desafios, todos os anseios da maternidade, né, carreira, a nova dinâmica familiar, para contar um pouquinho como é que foi essa adaptação do primeiro ano, né? E a Cá tem feito isso de uma forma muito leve, muito positiva e muito gostosa de assistir. Então, queria muito ouvir a visão dela de como é que foi esse primeiro ano. Então, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Ai, obrigada pelo convite. Eu tô me achando, viu, gente, de estar aqui. Então, bora bater papo. Cara, eu queria que você começasse contando um pouquinho de como é que foi o seu processo da descoberta da gravidez. Você me contou que o Pedro foi desejado, né? Foi, de certa forma, rápida ali. Como é que caiu essa ficha, assim, meu Deus, você é mãe? Demorou. Foi muito rápido o processo de engravidar. Eu não achei que seria rápido. Então, quando eu falei pro Thiago, e aí, vamos começar a pensar em ter filho? Ele falou, vamos, né? Porque a gente não vai muito no médico, a gente não é uma pessoa muito regradinha, vai assim. levar ali alguns meses, né? Tem tempo de cair essa ficha. Tal. A gente ia passar um tempo morando em Santos. Então, quando a gente voltar pra São Paulo, a gente faz todos os exames, vê se tá tudo certo, tem que tomar ácido fólico e tal. Então, na minha cabeça, controladora que sou, tava tudo sob controle. Então, tudo bem, vai demorar aí um tempo, e eu não sei se é um tempo curto ou um tempo longo e tal. Acontece que quando eu voltei para São Paulo, eu fui marcar a consulta já com o exame do teste positivo. Então, para mim, parecia uma brincadeira. Tipo, o primeiro mês, assim, já de cara. A primeira vez, assim. Estamos tentando. Está aberta a temporada que eu vou tentar. E atrasou, daí eu peguei e falei assim, eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa porque eu tô mudando de casa e tudo mais. E, na verdade... Não, já tinha. Eu fiz alguns testes, deram negativo. E eu falei assim, não, é lógico que deu negativo. Tá louca, Camila, pelo amor de Deus. Aí, de repente, eu falei assim, vou fazer mais um, porque não é possível, sabe? Nunca atrasou tanto. E aí, deu positivo. Deu positivo, eu marquei a médica. E eu olhei pro Thiago e falei assim, amor, tem neném. Ele fez assim, quê? Não é possível. Eu falei, pois é, não é possível. E tem. A natureza já mostra que a falta de controle começa daí, já, né? Do começo já. Exatamente. E aí, pra mim, foi uma brincadeira, porque eu não tive enjoo, eu não tive nenhum sintoma, assim, muito forte. Tinha sono, né? Minha cabeça caía, assim, no computador, mas só. E ainda achava que era por conta de férias, pegando ritmo e tudo mais. Então, era uma brincadeira. Eu fui me tocar mesmo, fiz os exames, a gente ia fazer ultrassom, ouvi o coraçãozinho, eu falava, que bonitinho, comprava roupinha, mamadeira. Mas ainda era uma coisa distante, né? Abstrata. Era um negócio não, apesar de estar aqui, de eu estar sentindo, não era tangível. E aí, só pra você ter uma noção, assim, comprei as mamadeiras, me falaram, compra essa mamadeira, que assim, isso aqui, a mamadeira chegou, eu falei assim, nossa, eu tinha uma boneca, quando eu era criança, que tinha uma mamadeirinha que o leite sumia e o leite aparecia. Eu fui procurar na internet, falei, e é isso, eu tô brincando de casinha, gente, e tal. Aí, tudo bem. Caiu a ficha, que eu montei o quarto, só que o berço foi a última coisa a chegar. Quando o berço chegou, eu travei na porta. Parei assim, eu fiz assim, não quer falar. É de verdade, vai ter uma criança aqui daqui a pouco. Gente, eu fiquei sem palavras, eu não sabia se eu ia pra frente, se eu ia pra trás, se eu tinha medo, se eu tava feliz. Eu fiquei sem reação, e é difícil eu ficar quieta, porque eu falo bastante. Eu fiquei muda, parada na porta do quartinho dele.
Falando, gente, é real. E é daqui a uns meses, porque já não é mais no começo da gravidez. Então, sei lá, eu tava com 7 meses quando o berço chegou. Falei, daqui 2 meses ele nasce. E agora? E foi ali que eu me toquei que Era de verdade. que ia acontecer. Foi bem um processo rápido, por um lado, mas o entendimento e a racionalização de tudo aquilo demorou bastante tempo. Demorou muito mesmo, assim, porque eu tinha tudo. A roupinha tava lavada, tava passada. O berço chegou, caiu a Você ficha. estudou muito durante a gravidez, assim? Você ia pesquisar, tipo, sono, amamentação? Ou ainda isso era uma coisa meio distante, foi um pouco mais perto? Ou quando tava acontecendo, que você falou, epa, preciso buscar informação disso? Então, a minha vida inteira eu vejo coisas sobre criança. Então, quando eu comecei a namorar com o Thiago, eu falei pra ele, olha, eu quero ter filho. Na época eu tinha plano de ter 2, agora eu já não sei. Eles vão chamar assim, assim, tudo bem? Ele, tudo bem. Então, meu Pinterest lá, sempre teve referência de quarto de menino, de menina. Alguns uns mais coloridos. Eu sempre pesquisei sobre gravidez, sempre segui pessoas que falavam sobre educação, sobre amamentação. A minha obstetra, eu comecei a seguir ela anos antes de eu pensar em ter filho, porque eu achei ela legal como obstetra. Então, eu sempre pesquisei. Falar que eu esperei o momento pra falar assim, e agora? Como que é a amamentação? Não. Mas também era uma pesquisa muito assim, tipo, até quanto eu preciso me aprofundar desse assunto pra não bitolar? Tá. Porque eu acho que se a gente começa a se aprofundar muito nas coisas negativas, a gente dá uma bitolada. Tipo, isso vai acontecer comigo. Então, eu sabia que, tipo, a amamentação era uma coisa que poderia ser difícil. Por quê? Porque tem a pega, tem a produção do leite, tem o formato do bico e tudo mais. Ok. Eu sei esse passo a passo. Eu sei a segunda derivada, se cada uma acontecer, eu sei. Então, se eu precisar, eu vou me aprofundar na segunda derivada. O que eu preciso fazer, tipo, no V0? Eu preciso de uma consultora de amamentação, eu preciso ter uma boa pediatra. Então, assim... Um time de apoio aqui, né? Ter pra onde correr. A casquinha ali, eu estudei bastante. A segunda, terceira, quarta derivada... Foi meio sob necessidade. Aí foi sob necessidade pra eu não pirar. Porque senão, né? E como é que foi a adaptação da rotina de vocês com a chegada do Pedro? Assim, vou pra casa. Como que vocês se organizaram? A gente tem gatos e cachorro, né? Então, eu pensava muito na relação dos animais com ele. Quando a gente chegou, já fui meio surpreendida, assim, porque todos meio que foram recepcionar ele. E eu já tinha abordado esse tema com a pediatra, como lidar com esses muitos filhos, né? Que a gente tinha de vários jeitos. E a pediatra falou, tá tudo bem, garanta a vacinação, não sei o que e tal. Então, na minha ideia, tava tudo ok. Acontece que minha cachorra é uma senhora, que não levanta sozinha. Eu tinha uma gatinha que também era senhora, que tinha uma demanda e tudo mais. E a outra, sossegada. Foi uma logística ali, no começo, entender como que a casa ia funcionar. Porque na maternidade é tudo lindo, né? Tipo, a enfermeira entra. Vamos dar banho? Vamos dar banho, a enfermeira dá banho. Viu? Precisa trocar fralda. Ela vinha trocar fralda. Não troquei uma fralda na maternidade. Tem enfermeira, vou ficar observando, eu aprendo assim. Quando eu cheguei em casa, que a gente foi trocar a primeira fralda, o Thiago olhou pra mim e fez assim, e aí? Eu falei assim, elas faziam assim, ó. E aí a gente foi indo, ficou meio frouxa e tal. Eu falei, mas não vai vazar. Tá tudo bem. Foi meio na tentativa e erro e a gente entendendo como que ia funcionar. A maior logística foi, de fato, os animais ali. Tipo, onde coloco o bebê pra ir acudir a cachorra? O que eu faço se o bebê estiver chorando e a cachorra estiver latindo? Então, acho que essa parte foi a que a gente demorou, sei lá, uma semana pra pensar num mecanismo, nós dois ali, e isso acontecer, né? Fluir. Depois foi meio que natural, assim, porque você arruma um perrengue e vem outros, né? Então, desde então, a gente tá aprendendo. A sua intuição, né? Eu acho que você vai meio seguindo o seu coração de como é que você tem que ir lidando com cada uma das fases, né? Exatamente. Com cada uma das etapas. Então, acho que a gente tem alguns pilares, assim, que ajudam a gente entender a rotina e como lidar com essa nova fase, né? A primeira é a intuição, que ela
falha, mas ela é bem assertiva. E a gente vai aprendendo conforme a gente vai errando e é rápido, né? E parece que a de mãe liga ainda, fica mais forte ainda. Mais forte, aguçada, direto, assim, direto ao ponto. Então, a intuição. O segundo é a sua companhia. Então, tem que ser uma pessoa que tá muito sintonizada e que entende como que você tá pensando. Então, quase como uma telepatia, assim, sabe? Um olha pro outro e já fala, e como que eu faço e tudo mais. Então, acho que é um segundo pilar. O terceiro pilar é a pediatra, que é importantíssimo. E o quarto, uma terapia, que também ajuda bastante. Com certeza. Os 4 pilares que ajudam a gente a organizar bem essa rotininha aqui. E funciona. Entre trancos e barrancos dá tudo certo. Vai fluindo, Vai né? fluindo. Vai passando cada uma das Exatamente. fases. E pra você, Cá, qual foi o maior desafio desse primeiro ano do Pedro? Assim, o que você achou que pra você foi o que mais pegou? É difícil pensar em desafio. Eu acho que a rotina... Eu acho que parar de viver a vida que você vivia, pausar tudo, para viver uma vida diferente, nova, é um desafio. É um desafio estar em casa, é um desafio ter alguém ali que é uma gracinha, mas que precisa muito de você, que ele não vai conseguir fazer nada sozinho. É dependente mesmo. Essa responsabilidade, eu acho que é uma responsabilidade que, apesar de eu ter animais, eles comiam sozinhos, desde que eles chegaram. Eles iam no banheiro sozinhos. Eles tinham uma independência. Então, acho que essa dependência no começo, ela é um desafio muito grande. E a gente precisa ter muita consciência que é uma fase que ela passa. E ela passa muito rápido. Mas, pra mim, foi bem desafiador tentar ir fazer uma unha e falar assim, putz, eu acho que eu não consigo, porque e se ele chorar? Será que tem leite suficiente estocado na geladeira? Será que a mamadeira, ele vai confundir o bico? Porque falaram que não, mas eu não sei se confundir. É muita insegurança, né? Porque você nunca passou por isso, né? E você falou, é muito legal. Você conhecia uma Camila de uma forma, né? Por 30 anos, é a única que você sabia conhecer e viver com ela. E de repente é uma outra, né? Que você precisa fazer ela nascer do zero, né? E aí é engraçado, porque assim, apesar de eu ter conhecido ele há pouco tempo, né? Ele está comigo há 9 meses, parece que a vida inteira ele esteve comigo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso reconhecer quem é essa nova Camila, ela sempre existiu, entende? É uma coisa meio louca, assim. Sim. Já tá em você, talvez, né? Esse instinto materno, né? Que a gente sempre fala. É diferente, e eu acho que é desafiador, mas é um desafiador gostosinho, assim. Não é um desafiador dolorido. Isso é muito legal a gente trazer aqui, né? Porque eu acho que a gente tem uma visão da maternidade hoje que eu acho que no intuito de muita gente não querer romantizá-la, muitas vezes traz uma visão muito dura, muito hard. E eu acho que a gente quer mostrar aqui é que é desafiador, sim. É desafiador para todo mundo. Todo mundo. Todas as nossas conversas, todo mundo traz, né? O quanto é difícil essa adaptação, mas que é muito legal, né? Você descobrir, né, novas habilidades, você descobrir um novo amor, você descobrir o quanto você é forte, o quanto você se reinventa, o quanto você, né, tinha coisas ali em você adormecidas que você nem sabia que existiam. Exatamente. Então eu acho que é muito legal a gente trazer isso também. E eu queria que você falasse um pouquinho se teve alguma coisa que você foi mais difícil do que você achou que seria. Se você falar, isso aqui eu vou tirar de letra. Quando você falou, é um pouco mais difícil do que eu imaginei. Eu acho que voltar ao trabalho foi mais difícil do que eu imaginei. Eu queria muito voltar pro trabalho. Muito. Nossa, eu tava contando os dias, assim, sabe? Contagem regressiva no Instagram. Queria muito voltar, porque acho que vem desse resgate do... e quem mais eu era? Eu não sou só isso, né? Eu tinha mais. Queria muito voltar. O primeiro mês ali, as primeiras semanas, parecia que eu tava de férias no clube. Nossa, eu voltei, graças a Deus. Almoçar, encontrar as pessoas. Animadíssima. Só que aí depois que você vai voltando, assimilando e tudo mais, você vê que você não tirou umas férias. Você não ficou fora 20 dias. No meu caso, fiquei 6 meses fora. E muita coisa aconteceu em 6 meses. E aí começa a vir uma cobrança interna de como que você resgata... Eu não vou falar o tempo perdido, mas o tempo que você ficou ausente. Porque eu vivi uma realidade paralela. Sim, era o mundo estava acontecendo ali, né? O mundo estava acontecendo e eu vivia leites e fraldas e sorrisos e que bonitinho e tal.
era uma realidade paralela. Quando eu voltei, eu falei assim, opa, não foi paralela. Elas estão na mesma mesma linha do tempo aqui. Vem uma cobrança mas eu preciso recuperar esses 6 meses. E não é que alguém te fala, ninguém te fala, todo mundo entende. Mas você não, porque a gente não tá preparado para esses 6 meses. Então, acho que foi mais difícil, bem mais difícil do que eu achei que seria. Mas e aí depois você vai acostumando, o time ajuda muito, as conversas ajudam, e aí a gente vai... E ter essa recepção dentro da empresa, né? Eu acho que ter alguém que acolha esse momento, né? Que te entenda, diga, olha, eu sei o que você tá passando, né? Se você precisar sair um pouquinho mais cedo hoje, se seu filho precisar ir no médico, tá tudo bem, né? Que respeite esse seu processo de adaptação, faz toda a diferença também. Faz muita diferença, e é importante não só deixar não, mas você sabe, mas é o deixar claro que eu entendo, vai lá. Tipo, vai. Tá tudo bem, a gente consegue, a gente sabe como é e tudo mais, de todos os lados. Porque a gente se sente sozinho. São 9 meses que você, sozinha, ficou fora. E aí, quando você entra, você fala assim, gente, me conta o que aconteceu esses meses. Por mais que eles contem, não. E a cobrança, mesmo com todo acolhimento, ela vem. A autocobrança mesmo, A autocobrança, né? Principalmente, assim, acho que é a vozinha aqui no ouvido do tipo, mas você não sabe isso? Como que você não sabe? Pelo amor de Deus, já era pra você saber, já tá 1 mês aqui. Como que você não entendeu como tá funcionando e tudo mais? Então, a empresa conseguir recepcionar e deixar muito claro o que é permitido, o que você pode, que tá tudo bem, que são 6 meses que eles se recuperam, eles são... É fundamental, assim, um diferencial que... Pra mim foi muito importante, porque eu dei uma pirafesta no começo. Até eu falar que isso era um problema, ninguém via como um problema, assim. Eu não tava aceitando que era um problema que eu precisava ouvir, sabe? E tem alguma coisa que foi o contrário? Que você estava preparada para assim, nossa, isso vai ser difícil. E quando você passou, você falou, opa, foi mais fácil do que eu estava prevendo? A escola foi muito fácil. E eu achei que ia ser... A adaptação da escola. Nossa, eu achei, porque eu falava com os meus pais, eu falava com amigos, com todo mundo ao redor, assim. E, ai, tadinho, tão pequenininho, já vai pra escola e tal. Só que quando as minhas decisões, elas são muito conscientes com a realidade que a gente tem. E eu falei, eu não vou ficar confortável com uma outra opção, porque eu sou controladora. E aí eu não vou fazer nada direito, não vou trabalhar direito, não vou cuidar do bebê direito e tal. Então, pra mim, a escola era a única opção que tinha. Aí procuramos várias escolas e tudo mais. E aí eu olhava pras crianças que estavam na escola, sabe? Tipo, deixa eu ver os coleguinhas deles, se eles estão felizes. E os coleguinhas estavam se divertindo lá. Eu falei, por que ele não vai se divertir? Vai ser tão bom pra ele. Aí fui na adaptação. Daí, primeiro dia, fiquei lá olhando, assim, ele nem aí. Você já foi preparada pra se ficar o dia lá. Exato. E acolher, ele ficar chorar. Tá aqui. Deixa, como que faz ele dormir? Eu te ensino. E tudo bem. Não precisou nada disso. A moça lá, a professora falou assim, ele dorme como? Eu falei, ele costuma dormir assim, não sei o que. Ela, assim? 5 minutos depois ele estava dormindo. Eu falei, você é mais eficiente que eu. Parabéns. Aí olhei e falei assim, tá bom. Aí ele já sentou no chãozinho, foi brincar com uma menininha lá, pegar um chocalho e tal. Eu falei assim, olha só, e ele tem vida social agora, que bonitinho. Aí no segundo dia eu fiquei lá, mas não fiquei junto. O terceiro dia ele ficou meio período sozinho, o quarto dia ele ficou o dia inteiro. Aí eu olhei e falei assim, o que eu faço agora? Aí uma estranha liberdade, que eu falei assim, gente, isso é muito bom. E foi muito bom. Todo o processo, lógico, que tem viroses e tudo mais, mas que não teve nada fora do esperado. Foi muito mais fácil do que eu achei que seria, assim. Muito mais fácil. Que bom, que bom. Eu acho que dá um alívio mesmo, né? E, cara, tem algum conselho que você gostaria de ter ouvido durante a sua gestação? Que você falou, nossa, se tivesse me falado isso, eu acho que teria sido mais leve ou mais tranquilo? Eu falei isso pra uma amiga minha que teve bebê recentemente. Os dias são longos e os meses são curtos. É uma relação de tempo estranha, né? Que a gente também não tá acostumado, né? Mas ela é muito real. E depois que me falaram isso, eu comecei a encarar as dificuldades do dia mais tranquilamente. Porque no dia seguinte ia ser diferente. Quando a gente tá dentro, né, de uma situação
seja ela uma cólica, seja um refluxo, seja uma dente nascendo, qualquer coisa assim, parece que aquilo nunca vai acabar. E que você é uma incapaz, porque você não consegue tirar aquilo daquela criança. E, na verdade, isso passa. Ele dorme e no dia seguinte pode até ter uma dor, mas ela é diferente da noite anterior. Pode ser mais forte, pode ser mais fraca, mas ela é diferente. E aí, quando você vai ver, passou um mês. Aquela dor já nem existe mais. A cólica, em 3 meses, não tinha mais. A gente tinha que dar remédio a cada X tempos, assim, por conta da cólica, refluxo e tal. Não tinha mais. Eu olhei e falei assim, nossa, suspende o remédio, ele não tem mais. Aí eu olhei e falei, meu bebê cresceu. Aí, de repente, vem o dente. Aí, de repente, ele tem 5 dentes na boca. E você fala, gente, eu achei que nunca ia acabar. E olha só, já foram 5. Então, é uma relação de tempo que, no momento, a gente se cobra, né? Porque a cobrança interna, ela tem em todas as situações. Ela tem no trabalho, ela tem em casa. Em relação ao bebê, em relação à casa, em relação aos animais, ela existe. Mas quando você entende que isso é muito temporário e que amanhã é outra coisa, fica muito mais tranquilo de lidar no dia a dia. É uma lógica de um dia de cada vez. Isso. Assim, ó, hoje eu vou viver essas 24 horas. Amanhã são outras 24 horas que eu vou ter outros desafios. É mais ou menos por aí. É exatamente assim. Parece que nunca vai acabar, mas ele acaba. E quando você vai ver, tudo aquilo já passou. E você já tá com um bebê que tá quase andando. Você fala, nossa. E é uma nova fase, né? A analogia que eu tenho é quase um videogame, né? Você tá ali, nossa, essa fase aqui tá difícil, eu tenho que matar esse chefão aqui. É isso. Aí você fala, não, agora acabou. Aí você vai pra próxima fase, que talvez seja um desafio ainda maior ou não, né? Você já viu aqueles jogos que você tem escolhas? Você pode conversar com carinha, você pode dar um tapa nele, sair correndo, não sei o quê. E dependendo da sua escolha, o final muda? É assim, a maternidade ela é isso. Ela é, você vai fazendo essas escolhas e aí vai mudando o final. Só que você ainda pode fazer uma escolha que volta pro final da primeira. É assim, todo dia você tem uma nova escolha que você vai fazer de como lidar, de como enfrentar e tudo mais, pra passar isso e ver qual que é a próxima escolha que você tem que fazer. E a vida é feita dessas escolhas. E é muito importante que elas sejam condizentes com a sua realidade, com a sua dinâmica familiar, né? Porque eu tenho um pouco da impressão de que a gente criou um modelo de maternidade tão idealizado e tão irreal que a gente fica tentando atingir esse ideal que ele não existe. Né? E eu acho que a hora que você também consegue trazer pra você que assim, não, essa é a minha maternidade, essa é a minha realidade, essas são as minhas escolhas, né? E tá tudo bem. Eu acho que a gente também traz um pouco mais de leveza pra esse processo. Eu acho que sim, e eu acho que idealizar faz parte do processo, né? A gente idealiza tudo. A gente cria expectativa, né? Pra tudo Sempre. na vida. Tipo, o bebê tá lá, você tá na espera, né? Então você já tá criando a expectativa. Você já tá imaginando que aquela cadeira de amamentação, você vai sentar em algum momento, que ele vai estar assim, aí ele vai dormir e tudo mais. E na realidade, você senta na cadeira de amamentação e você liga o Netflix porque é um negócio que demora, entendeu? Que a gente não tem uma paciência pra ficar ali admirando o bebê 24 horas, contemplando e tudo mais. Ainda do comercial, né? Mas acho que é muito importante ter o plano A, B, C, D até o Z. Porque você idealiza, e eu acho que é legal idealizar. Sonhar faz parte desse processo. Mas quando você tem os vários caminhos que você pode percorrer, o plano A não deu certo, o plano B não deu certo, o plano C... Você tem até o Z, cara. Um vai dar, entendeu? Em algum nível de idealização, você tá se realizando. Talvez a gente pare no primeiro plano, quando a gente começa a idealizar, né? Difícil a gente pegar e falar assim, putz, isso não deu certo, e agora? Se você já tem pelo menos alguns caminhos ali para serem percorridos, você vive a sua idealização, que é coerente com a sua realidade, né? Como você comentou, mas sabendo que talvez não seja esse caminho para você chegar, que talvez você tenha que dar um desvio aqui maior. Você vai viver o que você sonhou. Você vai ter o bebê no seu braço, numa poltrona muito confortável e tudo mais, assistindo Netflix e contemplando o bebê, entendeu? Então, acho que o processo do dia a dia, ele faz parte da nossa idealização. A gente só não pode se apegar sempre às histórias muito incríveis e achar que tudo vai ser daquele jeito. Porque desde o parto você já vê que
Controle não há, né? Não existe mais controle. Se a única certeza que a gente tem é que não há controle. Não tem. Eu acho que legal isso que você trouxe, né? Eu acho que a gente tem que praticar um pouco o desapego, né? Eu queria que fosse dessa forma, mas, poxa, dessa forma não tá funcionando. Vamos tentar uma ou outra. Acho que quando você desapega dessa idealização, você vai ajustando a rota de acordo com o que você tem ali, né? Em cada uma das situações. E, cara, eu queria agora falar de companheirismo, né? Você e o Thiago falaram, né? Já trouxe aqui que vocês têm essa super sintonia. E ele é um paizão, né? Eu vejo que ele tá sempre ali com você, sempre te apoiando no dia a dia. Então, como é que vocês têm se organizado? Como é que ele tem dividido com você as tarefas em relação ao Pedro? E qual que é a importância desse papel? Como é que ele ajudou a ficar um pouco mais leve? Eu acho que pai... Existem muitos conceitos, né? Do que é um pai. E o Thiago, ele é um pai e mãe, assim... Pedro sente falta dele tanto quanto sente de mim. E esse lugar é um lugar que tem que ser muito conquistado. Porque a mãe é natural. O bebê sai, você já quer pegar no colo, você precisa dar o peito, você já tem ali todo uma relação biológica, né? É biológica, é só a raiz, né? Ele saiu literalmente de você, então a conexão já existe. Ele ouve sua voz 24 horas enquanto ele tá na gestação. O pai, ele precisa conquistar este lugar de direito. Então, ele precisa se fazer presente. Eu lembro que na maternidade, acho que é aí que me chamou a atenção, tá? Eu sabia quem seria o Thiago como pai, porque eu observava ele com os animais, todo o cuidado que ele tinha. Então, eu já tinha uma expectativa bem alta. Assim, bem alta. Eu sabia como que ia ser. A expectativa do bebê tem a expectativa da paternidade também, né? Exatamente. Vamos falar a verdade. E era alta. E aí... E é engraçado, né? Porque depois que o Pedro nasceu, eu falei assim, nossa, minha expectativa era baixa, porque ele superou todas. Ele, na maternidade, a gente foi antes, né? Ia ser um parto normal, acabou sendo uma cesárea, porque ele não queria nascer de parto normal. E era do jeito que tinha que ser dele, né? A gente parte de controle. E aí, a gente ficou lá no quarto e tudo mais. E ele foi em todas as consultas comigo. Ele participava ativamente de todas as consultas, todos os exames e tudo mais. Então, já achei legal. Mas era dentro do esperado, da expectativa. Quando o Pedro nasceu, na maternidade, já falei, temos muitas enfermeiras, né? Incrível. Um lugar incrível, incrível. Moraria lá fácil, se os animais estivessem juntos. E as enfermeiras entravam, a consultora de amamentação entrava para dar dicas da amamentação, de como ele dorme, roupas e tudo mais. E era tudo comigo, né? Que está aqui. E ele ficava parado, em pé, do lado, ouvindo. E aí ficava assim, não, entendi. Então a boca tem que ficar assim, fazer... Aí fazia tipo um checklist, assim. Aí ele olhava para todas as enfermeiras e falava assim, e o que eu posso fazer para ajudar? Eu sei que a amamentação é entre eles, mas eu consigo fazer alguma coisa? Aí a enfermeira assustava, assim, as enfermeiras, né? Olhavam e falavam assim, você pode, como você tá de outro ângulo, confere o narizinho, confere a boca, não sei o quê, nanana, e fica de olho porque nela cansa muito. Ela vai ter muita sede e tal. Aí eu lembro que na maternidade ainda, nessa primeira noite, assim, ele tava mamando e realmente dá muito sono amamentar. E eu fiz assim, ó. E ele tava do lado segurando o bebê. Então, enquanto eu tava acordada, ele tava acordado. Não foi uma coisa que era minha. Ele já tava ali. Apesar da sobrecarga, ter uma sobrecarga, ele também entrou nessa jogada. Aí a gente, quando chegou em casa, a gente criou uma rotina. Então, tudo bem. A amamentação tá comigo, ele tá do lado dando esse suporte. Como que vai ser essa rotina? Putz, ele acorda, o Thiago ia trocar ele, aí trazia ele pra amamentar, o Thiago fazia ele dormir. Legal, parece bom. Como que funciona com os animais? O Thiago, uma participação muito ativa. Então, se ele pudesse amamentar, ele amamentaria. Fora isso, é 100% igual. Não acaba sendo uma rede de apoio. O pai não é uma rede de apoio. O pai não é rede de apoio, né? Ele é integrante, né? E ele conquistou esse lugar de pai, de direito, de o Pedro olhar pra ele e sorrir, e querer o colo dele, se jogar no colo dele. Ele quis isso, ele cultivou isso nesses 9 meses, e é um lugar 100% dele, assim. Então, superou minhas expectativas. Coisas que eu achei que ele ia se irritar
com o bebê, que eu falei assim, putz, é difícil, né? Então, ele tava lá fazendo piada, jogava o bebê pro alto, e falava, ai, meu Deus, não pode jogar a criança pro alto. E ele, sabe? Então, acho que além da responsabilidade, do estar presente e tudo mais, ele também ajuda a deixar as coisas mais leves. Quando eu tô pesada, ele faz uma piadinha pra dar uma equilibrada. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença ter esse apoio. E acho que você também deixando ele conquistar esse espaço das atividades mesmo, né? Porque é natural, é biológico, inclusive, que a gente vira meio leoa, né? Mas é importante que esse pai tente, né? É importante que esse pai teste, que ele erre, que ele tenha confiança em fazer, né? Porque senão você acaba ficando responsável mesmo por todas as tarefas. Exato. Aí mesmo ele fazendo, você fica meio ali do lado, né? Você fala assim, deixa eu ter certeza, olho, né? que tá tudo bem. Mas tá tudo certo. Tá tudo bem. E você também tem a família, né, que tá próxima de vocês para te apoiar. Como que foi a importância dessa rede de apoio nesse primeiro ano? Então, a família, ela tá perto, mas não muito, né? A minha família é de São Carlos, a família do Thiago é de Peruíbe. Em São Paulo, estamos só nós dois. Faz bastante falta. E acho que faz mais falta pra mim, enquanto pessoa, assim, porque quando a gente vira mãe, a gente entende a nossa mãe. A gente fala, ai, minha mãe faz isso comigo também e tudo mais. Então, a gente começa a entender e ver com outros olhos algumas atitudes. Mas acho que é um apoio muito psicológico. É muito assim, tipo, mãe, e agora? Ai, minha mãe, é assim mesmo. Eu sei como é e tal. E é isso. No nosso caso, o físico, ele não tá tão presente, né? Porque tem essa distância das cidades. Mas existe muita presença nessa participação psicológica mesmo, nesse apoio moral que tem. E se alguma coisa dá ruim, a gente aperta o botão e eles vêm, né? Sim. Os dois lados, eles aparecem. É muito importante, assim. Esse alicerce a gente precisa ter independente da distância. Eu tinha muitas dúvidas se eu conseguiria ter um filho a quilômetros da minha mãe. Que como eu fui criada com os meus avós, muito presente, almoçando todo dia na casa da minha avó e tudo mais, eu não conseguia ver uma maternidade longe. Meu, ele precisa disso também. Eu tive, foi muito legal, ele precisa ter. E é diferente, mas é tão presente quanto. Eu acho que esse apoio psicológico, ele é tão, ou se bobear, mais importante do que a presença física, né? Você saber que você tem ali alguém pra contar, alguém pra ligar. A presença física às vezes incomoda. Porque também, eu acho que você também tem... É isso que eu ia falar. Você também... Vocês dois também, vocês vão entendendo a dinâmica de vocês, né? Eu acho que quando você também minimiza ali o palpite de faz assim, faz assado, você também vai conseguindo criar ali o seu espaço, né? O seu tempo, a sua dinâmica, né? Nas primeiras semanas, acho que é importante a presença física, porque realmente você não sabe o que fazer, né? Você olha ali e fala, e agora? Acho que é o apoio psicológico, né? Você fala assim, tem alguém que sabe fazer aqui, né? Se der ruim, eu aciono a ouvidoria ali do lado. Então, as primeiras semanas acho que é muito importante. Depois, como você pega o ritmo, você já entendeu como funciona. E aí, quando vem uma visão de fora que não entendeu o mecanismo, começa a incomodar. Você fala assim, eu sei como essa criança dorme. Exato, ou que não tá ali no dia a dia, que não conhece o bebê como você conhece, né? Você conhece seu filho, né? Você sabe como é que ele funciona. Então, é muito bom, assim. A distância, acho que tem prós e contras. Mas dentro da nossa rotina ali, que a gente conseguiu estabelecer, sabendo que o Thiago é muito presente, o apoio psicológico ele é maior do que o físico. Funcionou muito bem. E, cara, eu acho que a maternidade, ela faz a gente também começar a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Eu acho que as nossas prioridades mudam, a forma como a gente lida com algumas questões muda, a importância que você dá para algumas coisas muda, né? Eu acho que é muito complexo. Para você, o que você sentiu? Você ressignificou alguma coisa depois da maternidade? Tudo. Da progressiva do cabelo, a barriga que não voltou, os tempo trabalhado, as companhias no dia a dia, no trabalho, tudo ganha um novo significado, assim. Você tem um outro propósito, que pode ser isso e isso, mas existe um peso muito grande, assim. Então, tudo... Meio louco, né? Mas tudo gira em função, de fato, dessa nova vida que nasceu, assim. Então, você precisa de um trabalho porque você gosta disso e você estando bem, o bebê vai estar bem. Você precisa de uma parte financeira, porque você imagina coisas
que você precisa dar de suporte para aquela criança. Tudo bem. Existe uma parte social, que eu falo assim, putz, eu não quero que ele viva numa bolha. Então, como que eu introduzo o mundo, né, muito grande, para ele sair do nichozinho que ele vive ali, social, econômico e tudo mais. Então, acho que tudo foi ressignificado. Eu assisto o jornal pensando na consequência que isso pode ter na vida do Pedro. Eu ouço um podcast que eu acho que pode agregar alguma coisa. Eu procuro um brinquedo que eu acho que pode desenvolver. O meu corpo virou casa dele. Então tá tudo bem. Ele não tá do jeito que eu gosto. Porque uma hora ele vai voltar. E é tá uma tudo fase, bem, né? Então tudo foi ressignificado. A progressiva no cabelo foi o que eu mais senti. Mas que agora já tá normal. Mas foi ressignificado também. Sim, eu ia te fazer essa pergunta, inclusive, porque aqui a gente falou muito da Camila mãe, né? Quais foram os desafios da Camila mãe? E a Camila mulher? Qual foi o desafio que você achou que foi pra você, que mais te impactou, assim? Nesse resgate da Camila pré-maternidade? Acho que lembrar quem eu era, né? Nunca esquecer de onde eu vim e tudo mais. Mas o corpo, eu acho que é um problema que eu tive que lidar muito forte, assim. Então, sempre briguei com a balança a vida inteira. Tipo, engordava, perna grossa. Nossa, e agora? O que eu faço? E tudo mais. E eu entendi. Falei, tá tudo bem. Porque isso faz parte da minha história. Assim como a gente cria tatuagens, ele fez algumas tatuagens no meu corpo também. E tá tudo bem. Em algum momento eu arrumo. Em algum momento eu volto a ser essa pessoa. Acho que é respeitar o seu processo, né? O seu tempo. E acho que é o tempo de cada um, né? Que vai ser diferente, né? O meu, o seu, o da vizinha ou da pessoa no Instagram. Exato. Cada um no seu processo. E a gente se pressiona tanto porque a gente cria metas na nossa cabeça. Mesmo no dia a dia, assim. Putz, ele vai dormir, olha só. E aí eu vou conseguir arrumar a louça, vou pôr a louça na máquina. E vou pôr a roupa pra lavar. E vou brincar com a cachorra e tal. E na verdade você dorme. Aí você pega e fala, nossa, acordei e não fiz nada. E você fez um monte de coisa. Então, eu consegui me sintonizar com tipo assim, não, mas peraí. Eu também fiz um monte de coisa. Isso faz parte da conta? Tá na conta? Tá na conta, tá tudo bem. Acho que é um desafio. Continua sendo um desafio a gente lembrar, tipo assim, por que isso tá assim? Porque há 9 meses atrás tive um bichinho. Agora tem uma outra prioridade. Eu tenho uma outra. Um outro foco. Por enquanto, ele é o prioritário, mas eu ainda sou aquela pessoa. Eu ainda faço umas zoeirinhas, eu ainda gosto de sair, eu quero fazer alguma coisa no carnaval. Como que você vai fazer com o bebê? Eu vou fazer com o bebê, entendeu? Ele vai em restaurante, ele vai em barzinho. Ele precisa entender também como é minha vida. Sim, que né? você não precisa, né? Aquela Camila não precisa deixar de existir. Ela não morreu. Né? Ela precisa adaptar a essa nova realidade. Tem uma fase mais intensa agora no começo, mas aos poucos ela vai voltando, né? É muito intenso, acho que nos 3 primeiros meses. Aí depois você começa a falar assim, acho que dá pra gente viajar. Acho que dá pra fazer alguma coisinha assim e tudo mais. Porque também eu me forço muito a não viver em função dele. Porque o mundo nunca vai ser 100% em função dele. E eu sei que é muito pequenininho, mas eu acho que se eu não pensar nisso desde agora, depois vai ser muito difícil eu falar pra ele que é normal se frustrar, é normal querer e não conseguir, é normal encontrar alguns nãos na vida. Então, ele também precisa se adaptar à minha vida. E a gente encontrar esse equilíbrio. E aí, isso tem acontecido, assim. Então, eu viro e mexe, eu resgato quem eu sou, eu lembro esse novo adendo que eu tenho, que faz parte de mim. Mas minha origem é minha origem. E acho que você postou hoje, né? Eu achei muito bacana também um post que falava sobre isso, né? De você criar filhos com autonomia e que para os pais isso é muito difícil, né? Porque quanto mais autônomo seu filho vai se tornando ao longo da vida, menos necessário você é como pai. Eu acho que a gente veste, né, esse trabalho, né, esse novo propósito tão forte que a gente assume que esse é o nosso propósito, né, de vida. E aí é difícil você também encontrando esse equilíbrio de assim, né, isso é o meu papel, mas eu preciso também, né, criar viver ele pro mundo. Exato. E viver os outros papéis, né? Porque em um determinado momento ele deixa de ser tão necessário, né? Exatamente. É o que você falou, né? Tá falando no post, ele volta por amor, né? Não por necessidade. Não por necessidade. E é muito bonito isso, né? É um grande desafio também. É difícil, é tudo uma linha tênue, né? Você quer proteger, você fala assim, não, se eu não colocar a mão ali, ele vai cair.
Mas se ele não cair, não vai nesse momento, ele vai continuar fazendo. Então, você avisa duas vezes. Aí, a primeira vez, você põe a mão. Aí, ele fala, não machucou. Aí, você fala assim, é uma coisa de risco? Ele vai se machucar? Não vai, deixa cair. Porque aí, ele vai entender que não é pra fazer. Porque o mundo, ele é assim, entendeu? Tem que criar pro mundo. Então, é um exercício diário, assim. Diário, que você para, você pensa, você acha que eu tô demais. Aí, eu recuo. Falo, não, deixa eu andar, deixa eu derrubar a água, deixa. Aí, eu volto. Falo, tá vendo? Não podia. Aí, dou conta, tal. Mas é uma linha tênue. Até que ponto a gente vai, até que ponto a gente previne. E faz parte do exercício diário. É isso aí. E Ká, tem algum conselho que você gostaria de deixar para as mamães que vão começar agora, que estão ali gestantes e que vão chegar o bebê daqui a pouquinho, o que você gostaria de dizer para elas? Acho que eu queria dizer que dá certo, viu, gente? Dá tudo certo. Parece que vai dar tudo errado, mas no fim dá tudo muito certo. E aí vou voltar nos pilares, porque eu acho que eles são importantes, né? A gente saber quem a gente é, ter escolhas conscientes, né? Conscientes com a sua realidade. Entender que aquela realidade que a pessoa vive não necessariamente é igual à sua e acreditar na sua intuição. Então, acho que o primeiro pilar é você. Centrada no seu eixo, confiante que vai dar certo, assim. Mesmo quando a gente acha que não vai dar, não dá certo. O segundo é saber quem está do seu lado, se possível, né? Então, se você conseguir escolher a pessoa que está do seu lado, ser também uma escolha consciente, porque essa pessoa, ela é muito importante nesse processo. Tanto o seu, como nessa transformação, quanto do bebê em formação. A terceira coisa é a pediatra. Então, tem que ter uma pediatra que você confia, que entende a sua realidade, que pensa como você. Tá alinhada com seus valores, né? Alinhada com seus valores e tudo mais. E é uma pessoa que tem a ciência. Então, você tem a intuição, você tem o suporte, alguém tem a ciência. E nessa ciência, você fala assim, eu pensei em fazer isso. Ela fala, ixi, mas isso aí não é bom. Por causa disso. Você fala, tá. Entendi, realmente. E aí você repensa nas suas escolhas. Então, uma pediatra que você confie muito bem e que você só ouça ela. Porque se começar a ouvir todo o resto, você pira. E a terceira coisa é uma boa terapia para você sempre lembrar do porquê que você existe, qual que é seu propósito, como que você tá se ali. encontra, você tem algo a mais. Então, acho que são os 4 pilares que fazem a gente seguir bem e dar tudo certo. Muito bom. Cara, antes da gente fechar, para todas as nossas convidadas, eu faço uma pergunta em relação ao nosso nome, o nome do nosso podcast, que é o Mãe Também Pode. Depois de mãe, para você, o que mãe também pode? Mãe também pode errar. Eu acho que quando a gente entende que a gente erra, que é essa linha tênue, né, dos acertar, aprender e tudo mais, a gente aceita que erra e a gente leva as coisas mais leve, um jeito mais feliz. Então, mãe também pode errar, mãe também pode tentar, e a gente vai errar de novo, e a gente vai acertar e a gente vai errar. Então, mãe pode errar. E saber que tá fazendo o seu melhor, né? Isso, sempre. Eu acho muito legal a gente lembrar que mãe também tá aprendendo, né? A gente fala, né? O bebê é ali pequenininho, né? Indefeso, precisa aprender tudo. A mãe também, gente. A mãe também nasceu ali junto com aquele bebê, né? Você nunca foi mãe antes. E a gente aprende errando. A maior parte das vezes, quando a gente acerta, a gente fala, nossa, nunca imaginei que ia ter dado certo. Acontece, mas muitas vezes é na tentativa e erro que a gente vai se construindo, se formando. E a gente aceitar que tudo bem a gente errar e corrigir, né? Errou uma vez, na sequência, faz de novo, vamos fazer diferente, tudo mais. Dá essa leveza do plano A, B, C, D e Z. Você sempre tem um novo dia pra testar, né? Sempre pra tem fazer um novo diferente. dia. Porque os dias são longos, mas os meses são muito curtos. Muito bom. Ká, muito obrigada pelo nosso papo. Eu amei a nossa conversa. Acho que foi super inspiradora para quem tá ouvindo a gente do outro lado. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço. Eu sou super fã, super acompanho e super me ajuda a todas as conversas aqui. Fiquei honrada. Obrigada. Imagina. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.